pessoal, eu sou Mariana Moraes. E eu sou Pablo Ferro. Nós somos enfermeiros do NEPES e hoje vamos estar conversando um pouquinho com vocês sobre hemovigilância e ato transfusional. Inicialmente, a gente traz aqui a definição de hemovigilância. Hemovigilância é um conjunto de procedimentos de vigilância que vai abranger todo o ciclo do sangue. Esse procedimento, ele tem como objetivo obter e disponibilizar informações sobre os eventos adversos ocorridos nas suas diferentes etapas, para prevenir seu aparecimento ou recorrência, melhorar a qualidade dos processos e produtos e também aumentar a segurança tanto do doador quanto do receptor. Qual seria a diferença entre hemocomponentes e hemoderivados? Os hemocomponentes, eles são obtidos a partir do sangue total por meio de um processo físico, que seria a centrifugação ou congelamento. São eles o concentrado de hemácias, o plasma fresco congelado, o concentrado de plaquetas e o crioprecipitado. Já os hemoderivados, eles vão ser obtidos a partir do plasma por meio do processo físico-químico, geralmente produzido em uma escala industrial. Seria aí um produto já farmacêutico. Seria a albumina, a gama-globulina e o concentrado de fatores de coagulação. Então, como vocês podem ver, a diferenciação de hemocomponentes e hemoderivados, hemocomponentes são componentes macro, são compostos por células e são a composição bruta do sangue. Já os hemoderivados são fatores micro, especialmente as proteínas. Aqui a gente traz um esquema com essa diferenciação entre os hemocomponentes e os hemoderivados. Então, a partir do sangue total, vai ser extraído o plasma rico em plaquetas e o concentrado de hemácias. E a partir do plasma rico em plaquetas, vai ser extraído o concentrado de plaquetas, o plasma fresco congelado e o plasma de 24 horas. E a partir do plasma fresco congelado, vai ser extraído o crioprecipitado e também vão ser produzidos os hemoderivados, como a albumina, globulinas e o concentrado de fatores de coagulação. Hemocomponentes ou hemoderivados. É necessário que o médico faça 3 vias da solicitação de transfusão, junto da prescrição médica, indicando a transfusão, e uma cópia da capa de prontuário, ou da folha de rosto. E o que é que tem nessa solicitação de transfusão? Primeira coisa que é apresentada é a informação do paciente, a identificação, que seria o nome do paciente, o nome da mãe, o registro desse paciente no hospital, data de nascimento e também algum fator indicador de documento, por exemplo, RG ou CPF. E aí temos também a identificação do local que esse paciente se encontra internado, não só do setor, mas também do leito que esse paciente se encontra. O segundo ponto que nós vamos ter é a identificação do material a ser infundido. Nesse caso desse paciente, é o concentrado de plaquetas, junto dele, o volume que deve ser infundido, que seriam de 6 bolsas. É importante também estar registrado nessa solicitação de transfusão a identificação também do fator que propicia essa transfusão. No caso desse paciente, a trombocitopenia é importante, que ela é evidenciada pelos exames de sangue desse paciente. E aqui nós temos também a taxa de hemoglobina desse paciente, que seria também um indicativo dessa transfusão. A partir disso, o médico também deve estabelecer a modalidade transfusional, que ela é dividida em várias modalidades. A primeira modalidade que tem descrita é a modalidade programada, onde nós vamos estabelecer uma data e a hora para ser feita essa transfusão. Normalmente, isso é associado a pacientes cirúrgicos. Já a modalidade de rotina, ela estabelece um prazo de até 24 horas para fazer essa transfusão. Ou seja, até 24 horas esse sangue ou esse conteúdo ele pode ser infundido. Já a de urgência, ela diminui o prazo de infusão de até 3 horas. Ou seja, esse paciente precisa, em um curto período de tempo, que seja infundido esse conteúdo. Já a de emergência é quando esse paciente corre risco iminente à sua vida, ou seja, esse paciente necessita imediatamente desse conteúdo. Então, é assinalada essa modalidade para ser disponibilizado cada vez mais rápido esse conteúdo. A partir dessa solicitação médica, é necessário fazer um teste pré-transfusional. Esse teste, ele vai servir para tipagem sanguínea, pesquisa de anticorpos irregulares, prova cruzada. Para realizar esse teste, nós vamos utilizar o frasco de tampa roxa. Esse frasco, ele contém o EDTA, que é um ácido anticoagulante, e
Para esse teste, é necessário coletar um volume de 4 ml de sangue. Esse frasco precisa estar identificado com a etiqueta padronizada do Hemopac, onde vai precisar conter o nome do paciente, data de nascimento, registro, a data da coleta, identificar o hospital e a pessoa que coletou. Esse frasco precisa estar condicionado na temperatura de 1 a 10 graus e vai precisar acionar o motoboy. É importante também a gente salientar que essa identificação dessa etiqueta ela deve estar compatível com o documento de solicitação. Então, a partir de qualquer momento que as informações elas não estejam batendo, não sejam iguais, existe a possibilidade de ter o retorno desse material. Então, a gente perde tempo também em relação a essa infusão de conteúdo. E além desse material coletado, dessa amostra, dessa solicitação de hemocomponente, a gente também precisa do termo de consentimento de hemocomponentes. O que é que seria ele? Seria a autorização por parte do paciente ou do familiar de ser infundida esse conteúdo. Então, é necessário que nós peguemos essa assinatura com esse familiar ou com esse paciente que diga que autoriza essa infusão, exceto em casos de emergência, em casos que não existe um acompanhante no momento dessa necessidade de transfusão e que esse paciente também não tem a possibilidade de autorização. Então, se esse paciente corre risco de morte, se não for feito esse conteúdo, existe a possibilidade também de ser realizada a assinatura nesse termo de consentimento que indique a emergência de infusão desse conteúdo. Então, no período pré-transfusional, existem alguns cuidados que a gente precisa observar, né, nesse momento pré-transfusão. Nesse momento, o enfermeiro ele deve pegar a bolsa na farmácia e realizar a conferência, atentando para a identificação do paciente, o número da bolsa, muito importante conferir o número da bolsa, o tipo de hemocomponente, a dose prescrita e comparar com os dados da prescrição do paciente. É necessário também inspecionar a bolsa de sangue. Essa discrepância, né, nesse material. A retirada da bolsa, ela só vai ser feita após o registro no livro de saída de hemocomponentes que fica presente lá na farmácia. Então, esse livro de registros, né, que eu acabei de comentar, é esse aqui que nós mostramos para vocês. Esse livro, ele fica presente lá na farmácia e vai precisar se preencher a data, a hora que teve a saída desse hemocomponente, a origem desse hemocomponente, o tipo, o número da bolsa, volume, grupo sanguíneo, o receptor, né, o paciente ou o prontuário, o setor de destino desse hemocomponente e também a conclusão. Se esse hemocomponente ele foi transfundido, devolvido, se foi descartado, e também registrar quem foi responsável pela saída, né, por pegar esse material na farmácia. Ainda nesse período pré-transfusional, o profissional também deve se atentar à temperatura de acondicionamento, tanto no momento da retirada, quanto no transporte para a unidade de destino, porque esse material ele precisa estar numa temperatura entre 2 e 6 graus Celsius. Verificar também a necessidade de uma pré-medicação, se esse paciente tem uma história de reação transfusional e também de procedimentos transfusionais anteriores. O acesso venoso, ele deve ser exclusivo para a administração do hemocomponente durante o período da infusão. Então, nesse caso, não é permitido a administração de outro fluido durante esse processo. O acesso venoso precisa ser exclusivo. E isso acontece porque existem medicações também que podem provocar certos tipos de reação que venham a ser confundidas com a reação transfusional. Então, é necessário que a gente se atente a essa questão da infusão do material, do hemocomponente, do hemoderivado, separadamente dessas outras infusões. Aqui a gente traz também os tipos de equipo, né? Existe o equipo comum e também o equipo com filtro de leucócitos. Já no período transfusional, o profissional ele vai precisar se apresentar ao paciente, identificar esse paciente, perguntando seu nome completo, data de nascimento e confirmar essas informações na pulseira de identificação, no prontuário, na placa beira-leito. E nesse momento também é necessário verificar os sinais vitais e registrar em prontuário. Muito importante registrar esses sinais vitais pré-transfusão, né, no momento inicial,
confirmar o procedimento com o paciente, realizar o teste de acesso venoso periférico, avaliando o fluxo, se o acesso está pérvio, presença de sinais logísticos. E é importante destacar que a bolsa de hemocomponente ela só deve ser aberta a partir da presença de sinais vitais viáveis para essa infusão. E o acesso venoso ele precisa ser de qualidade. Então, a partir do momento que nós garantimos que esse acesso venoso está ok e que esses sinais vitais também estejam compatíveis com a transfusão, nós vamos registrar nessa nossa ficha de transfusão esses sinais vitais iniciais que coletamos, e a instalação até os primeiros 15 minutos de transfusão deve ser acompanhados pelo enfermeiro, que esse enfermeiro ele vai manter esse acompanhamento e vai possibilitar a detecção precoce de eventuais reações adversas, bem como o registro desses sinais vitais dos primeiros 15 minutos nessa ficha transfusional. Ou seja, vamos registrar os sinais vitais iniciais e nesses primeiros 15 minutos vamos realizar mais uma aferição de sinais vitais. E após esse período de 15 minutos, o técnico vai ficar responsável por monitorar esse paciente, estando atento a qualquer sinal e sintoma do paciente de reação. Uma observação que a gente traz é que essa velocidade inicial da transfusão ela deve ser lenta, especialmente para concentrado de hemácias e para plasma fresco congelado, onde estabelece uma quantidade de 20 gotas por minuto. Isso acontece para a gente conseguir detectar mais precocemente, detectar de modo mais fácil essa reação transfusional e responder essas ocorrências graves e súbitas e inesperadas. Um exemplo dela é hemólise aguda, ou seja, nós infundimos de maneira mais lenta para permitir que consigamos responder de modo mais fácil caso esse paciente venha a ter uma reação transfusional, não ser infundido uma quantidade muito grande nesse paciente que pode ter um risco dessa reação. Então, nós vamos ter essa verificação dos sinais vitais também em um terceiro momento, que seria após o término da transfusão. Então, são 3 momentos fundamentais, que seria no início, após 15 minutos, e também no término da transfusão. Mas isso não anula a necessidade também de, em qualquer momento, se esse paciente vier a ter algum tipo de alteração, de realizar também uma aferição de sinais vitais. Ou seja, é importante que nós tenhamos esses 3 momentos, mas podemos ter outros momentos de aferição durante essa infusão desse conteúdo. Caso a gente finalize essa transfusão sem intercorrências, esses resíduos gerados pelo ato transfusional devem ser descartados em lixo contaminado. Ou seja, o equipo, a bolsa, esses materiais que foram utilizados na infusão, eles são descartados normalmente em um lixo contaminado. Nós temos também que observar as queixas, intercorrências, tanto no momento de transfusão quanto no pós-transfusão, e caso seja necessário colher uma amostra de sangue, evitar a coleta no acesso que estava sendo administrado o hemocomponente imediatamente após a transfusão. Ou seja, se tiver necessidade de fazer essa coleta, se apresentar alguma necessidade dessa coleta, é necessário que façamos essa coleta em uma outra veia, em um outro acesso, porque existe a possibilidade de estarmos coletando o sangue que foi infundido. Então, não é fidedigna essa avaliação. E também é necessário, ao fim, registrar essas atividades executadas, não só na anotação, na evolução, mas também checar essa prescrição e também preencher os dados necessários na ficha de transfusão. Então, nós temos aqui a ficha de transfusão, que é a ficha de transfusão física, onde vamos fazer o registro escrito. Aqui nós temos a identificação do paciente, vamos ter a identificação do tipo do material a ser infundido. Aqui nós trazemos circular da bolsa, que é sempre importante fazer a conferência desse número da bolsa, ver se está compatível com todos os registros, se está compatível com a bolsa que está sendo disponibilizada. Vai ter também a assinatura do profissional que foi responsável pela liberação, que vai ser o profissional do Hemopac, a assinatura do transportador desse conteúdo até a farmácia e a assinatura do profissional que recebeu esse material na farmácia, que normalmente vai ser o farmacêutico. E como vocês podem ver, nesse espaço dos sinais vitais, vamos ter a hora que esse sinal vital foi aferido, temperatura, pulso e pressão desse paciente, e vai se repetir em 15 minutos e se repetir também no término. Aí vocês podem ver ao lado que vai ter o espaço se houve ou não reação transfusional e também o responsável por essa transfusão, que vai ser o enfermeiro que vai estar responsável por aquele paciente. Abaixo vocês vão poder ver também
a hora e a temperatura de saída desse hemocomponente de chegada, e temos que ter sempre esse acompanhamento da temperatura para garantir a integridade, e abaixo os valores de referência de temperatura no transporte e no armazenamento, especificamente para concentrado de hemácia, para plasma fresco descongelado e também para concentrado de plaquetas. Aqui nós trazemos um pouquinho dos formulários clínicos que vocês podem encontrar no prontuário eletrônico do paciente através do sistema Mediview. Essa imagem é uma imagem, quando a gente abre o prontuário do paciente, na barra lateral direita, vocês podem encontrar aí essas colunas, né, divididas em 3. Então, ao clicar nessa coluna, aí nessa barrinha, vai abrir esses formulários clínicos. E aí vocês podem encontrar a pasta do Hemopac. Na pasta do Hemopac vai estar disponível 3 formulários clínicos. O formulário do Hemopac, a ficha de transfusão e a ficha de hemovigilância. E aí, indo para a ficha de transfusão, que a gente vai ter acesso pelo sistema. Nós vamos também fazer o preenchimento dessa ficha de transfusão no sistema. Por quê? Porque nós vamos ter o registro tanto físico, que seria aquele disponibilizado inicialmente pelo Hemopac, mas também esse registro que nós vamos ter no nosso sistema digital. Então, aqui nós vamos ter os dados da bolsa, que isso daí já vai estar associado ao paciente a partir do momento que a gente acessa, dado da bolsa, a data da coleta, qual o componente, o volume desse componente e também o grupo sanguíneo, junto do fator RH, se ele está filtrado, se ele é fracionado, lavado ou irradiado, se ele tiver alguma especificação desse material. Também é necessário estar aqueles registros de quem liberou, de quem transportou e também de quem recebeu. E aí, todos aqueles sinais vitais que fizemos a coleta, com hora e os dados dos sinais vitais específicos, nós vamos preencher aqui também digitando, colocando se houve ou não reação e também o responsável por esse acompanhamento. E como podem ver abaixo também, a hora e temperatura de saída e de chegada também deve ser registrado nesse sistema. Aqui é só um exemplo de uma ficha de transfusão preenchida, onde vocês vão ver que todos os dados eles vão estar preenchidos, como a identificação da bolsa, dos sinais vitais e do profissional responsável por essa transfusão. E uma coisa importante que a gente tem que ressaltar para vocês é essa observação sobre a ficha de transfusão. O faturamento de transfusão ele passará a ser realizado por meio de acompanhamento dessas fichas de transfusão. Então, ele vai acompanhar especificamente essas fichas desses materiais, garantindo que esse procedimento ele foi executado e que esse conteúdo foi administrado ou não. Então, quando forem fundidas mais de uma bolsa, a exemplo do concentrado de plaquetas que a gente trouxe lá no início, que seriam 6 bolsas de concentrado de plaquetas, é necessário que haja o registro de uma ficha de transfusão para cada bolsa. Por quê? Porque como vai ser contabilizado, como vai ser faturado, é necessário que seja identificada cada bolsa, que seja especificada a quantidade exata de cada bolsa que foi infundida. Então, é sempre bom se atentar a essa questão. Ainda no período transfusional, a gente precisa se atentar também para a reação transfusional que possa ocorrer nesse momento. O que seria uma reação transfusional? Seria qualquer intercorrência consequente dessa transfusão de hemocomponentes, durante ou também pode acontecer após a administração. Esses eventos, eles podem variar de uma anafilaxia leve a quadros graves de hepatite, sepse e até morte. Então, essa reação transfusional, ela pode ser classificada como imediata ou tardia. A imediata, ela acontece durante a transfusão ou até 24 horas depois do seu início. Já a tardia, ela pode acontecer após 24 horas após o início da transfusão. Independente da reação transfusional ser imediata ou tardia, ela precisa ser registrada e notificada. E aí, esse registro e notificação, ele é tanto para a qualidade e o núcleo de segurança do paciente, quanto para o Hemopac. Tá? As nossas instituições terem conhecimento desse evento, que isso é um evento, se encaixa como um evento adverso. E aí a notificação ela é feita como a notificação de evento adverso mesmo. Nós vamos fazer essa notificação através do Qualis. Essa é a ficha de hemovigilância, que está presente lá no Mediview, como a gente mostrou, né, anteriormente.
Então, vocês podem encontrar essa ficha de hemovigilância. Inicialmente, vai precisar identificar o paciente, né, os dados desse paciente, o nome, nome da mãe, data de nascimento, registro, e também dados da transfusão. A indicação da transfusão, o setor que ocorreu a transfusão, tipo, qualificação, número da bolsa, grupo ABO, fator RH, data da transfusão. Então, todos esses dados relativos à transfusão. Então, na ocorrência desse evento adverso, vocês precisam preencher essa ficha de hemovigilância. E nessa parte final, vai ter os dados do evento adverso, a data da ocorrência, o horário da ocorrência e qual foi esse tipo de evento adverso. Se foi uma reação transfusional imediata ou se foi uma reação transfusional tardia. Além disso, vocês vão precisar também informar o grau de gravidade dessa reação. Se essa reação foi leve, leve seria considerada uma reação que teve ausência de risco à vida. Moderada seria um grau que teria uma morbidade a longo prazo. Esse paciente ele precisou de uma hospitalização ou prolongamento dessa hospitalização. Teve uma deficiência ou incapacidade persistente, teve a necessidade de uma intervenção médica ou cirúrgica para reduzir os danos. E também esse grau pode ser grave, que essa reação pode ameaçar imediatamente a vida desse paciente. Então, também deve ser registrado. E o óbito comprovadamente atribuído à transfusão. Além disso, é necessário também preencher as doenças de base, condições clínicas antes da transfusão, o tempo entre a transfusão e a reação, sinais vitais pré e pós-transfusionais, e também relatar o que aconteceu, qual foi a conduta adotada frente a essa reação transfusional e qual foi o desfecho. É importante a gente salientar que, a partir do momento que o paciente indique algum sinal de reação transfusional, essa infusão deve ser cessada imediatamente, deve ser retirado esse material, mas esse material ele não é descartado. Esse material é coletado, esse equipo junto dessa bolsa, são retirados do leito do paciente para serem devolvidos para a análise. E para essa análise, esse material ele deve ir junto de uma amostra de sangue. Como a gente falou anteriormente, essa amostra de sangue deve ser coletada do paciente em outra veia, em outro local, para não ter uma confusão, não ser feita uma coleta com o próprio material que foi infundido. Assim, a gente tem uma fidedignidade dessa avaliação, desse comparativo entre a amostra de sangue do paciente e a amostra da bolsa, para ver o que é que foi que provocou realmente essa reação transfusional. E aí a gente estabelece novamente, enfatiza que é fundamental que essa reação transfusional seja notificada tanto para a qualidade do núcleo de segurança do paciente, quanto a Hemopac através do sistema Qualis. E aí, gente, referente ao acompanhamento desse paciente, é importante que esse paciente seja identificado que ele está em hemovigilância. Então, essa placa exerce essa função, que ela vai definir o início, vai ser registrado e escrito o início dessa transfusão, dessa infusão, e também o término. Mas é também importante a gente salientar que essa reação, como a Mariana já disse, ela pode ser tardia, ou então pode ser imediata, mas num período muito maior do que esse período de transfusão. Então, é importante estar atento à identificação desse paciente e ao acompanhamento desse paciente. A gente traz também aqui o fluxo do O negativo de emergência, fluxo do Hemopac. Então, se o paciente ele apresentou critérios para uma transfusão de emergência, é preciso que o profissional retire o concentrado de hemácias de O negativo de emergência da geladeira e realize essa transfusão. Simultaneamente a isso, né, o profissional médico deve preencher a solicitação em 3 vias e fazer o receituário médico e autorizar nessa solicitação os seguintes itens. O grupo O, RH negativo de emergência, sem prova cruzada e isotopo. Também vai ser necessário coletar a amostra do paciente e destacar o segmento da bolsa para ser enviada ao Hemopac. Entrar em contato com o banco de sangue, informando o uso do concentrado de hemácia de emergência e enviar a solicitação, a amostra e o segmento da bolsa. A gente traz também os números para contato do Hemopac. E aí, vocês podem ver que esse fluxo, ele é um fluxo estabelecido em casos que a gente não consegue enviar a amostra para análise, para a liberação do material em tempo hábil. Então, a partir do momento que esse paciente apresenta essa necessidade dessa transfusão de emergência, porque está correndo o risco
de morte ou de piora clínica aguda, é feita essa coleta da amostra, claro, como fluxo convencional, e essa amostra é encaminhada junto dessa solicitação, desse receituário médico. Mas, enquanto isso, nós temos a possibilidade de infundir um material com o fator não, com o tipo sanguíneo, O, e RH negativo, que ele é um doador universal. Então, enquanto essa amostra, junto dessa documentação, está sendo processada pelo Hemopac, a gente está infundindo esse conteúdo, está infundindo esse O negativo. E aí, enfatizando esse contato com o banco de sangue, informando o uso desse concentrado de hemácias, que a partir do momento que a gente faz o uso, esse material de origem ele deve ser reposto. Então, é sempre importante que façamos essa comunicação, que especifique que foi utilizado esse concentrado de hemácias para que seja feita a reposição. E também para que essa unidade de origem esteja ciente desse fato e também consiga fazer esse acompanhamento. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção.